Inicialmente, eu gostaria, em nome da Sociedade Médica Goiana de Homeopatia, dar boas-vindas a todos e de agradecer ao Dr. Bandish Ambani pela sua presença neste seminário. O Dr. Bandish tem mais de 20 anos de prática em homeopatia. Ele faz parte do corpo docente da Predictive Homeopathy School, localizada em Mumbai, Índia, que tem como seu presidente o Dr. Praful Vijayakar. O Dr. Bandish foi indicado pelo Dr. Praful para dar esta série de módulos de educação continuada em homeopatia previsível. Ele tem dado seminários por toda a Índia e em vários países. E após esse seminário aqui em Goiânia, ele seguirá para Buenos Aires, onde também dará um seminário de 3 dias. Na sua prática, ele atende mais de 80 pacientes por dia. E isso só é possível porque ele tem um conhecimento da matéria médica, organon, doutrina e, sobretudo, da homeopatia previsível na ponta dos dedos. O Dr. Bandish é autor do livro Homeopatia Prática, que vai estar à venda na parte da tarde, lá com a Renata, secretária. Temos, então, muito que aprender com ele. Desejo um bom seminário para todos nós. Obrigado. Só querendo dizer mais alguma coisa aqui, que para a gente é sempre um momento de alegria, que é um reencontro com esse objetivo da gente aprimorar o nosso conhecimento dentro da homeopatia, que é uma ciência que não é muito fácil da gente executar, nós sabemos disso. A gente não se faz um bom homeopata da noite para o dia. E essa linha preditiva homeopatia é uma linha que a gente tem visto que ela traz um atalho de visão, de compreensão, e o que a gente tem recebido do Dr. Praful e da equipe dele, o Dr. Bandish aqui, está sendo muito bom para nós. O primeiro módulo, ano passado, foi bem bom para nós, porque trouxe novidades, e ele está novamente trazendo mais novidades para nós. São mais conhecimentos que somam, que nos auxiliam na nossa prática do dia a dia, que é o que nós precisamos, é o nosso acerto do medicamento correto. Então, esse é um momento gratificante para a gente aqui, da Sociedade Médica Goiana de Homeopatia, e é gratificante também ver a adesão das pessoas, as pessoas virem de lugares distantes para estarem aqui. E, às vezes, pessoas aqui de Goiânia nem valorizam tanto. A gente observa isso também, né? Então, grato a vocês também que estão aqui presentes para viabilizar esse seminário. Então, desejo também que todos nós possamos ter o melhor aproveitamento possível. I hope we can take the most from this seminar with the presence of Dr. Bandish, which is a very talkative and happy person and can pass on his knowledge in a very spontaneous way. Thank you, everybody. Good morning. Bom dia. Bom dia. Namaste. Bom dia a todos. Namaste. This is an Indian greeting. Esse é um cumprimento indiano que eu gostaria de iniciar com ele. It gives me immense Me dá pleasure grande to be here prazer today estar amongst aqui you hoje entre vocês novamente, back again within a span of 10 months. após 10 meses. I was here Eu in estive aqui June last year, em junho do ano passado and I see a lot of e eu familiar faces posso here. ver muitos rostos familiares aqui, That gives me more pleasure que to me see dá those familiar então faces, mais prazer because ainda, that means porque that isso what I significa talked last que o time que eu made some ensinei o ano sense. passado faz um pouco de sentido. And
obviously you E, people liked obviamente, it, you liked vocês it a little gostaram um bit, pouco. and that's why you are back Por here isso que again. vocês estão aqui de volta. As they say, imitation Como nós dizemos, is né, the a best form of imitação flattery. é a melhor forma So for a de speaker of a de seminar, loteria, né? Então, para seeing familiar faces coming back again and again speaker, to the seminar, uma pessoa que está aqui there's a falando com lot of, vocês, nos dá muito, encouragement, nos encoraja, telling him that yes, dizer que sim, what you have been saying, o que what nós he has been estamos speaking, the falando, speaker who has been speaking is o making que sense. They have liked it. está fazendo And when they sentido. bring in E new, along quando with that, there are a lot of new faces. quando nós vemos novos That also tells me rostos, isso também me diz that the ones who have que attended os que have assistiram told others o that, outro look, seminário this is a disseram para os good speaker, outros que, probably veja, you can come ele é um bom anytime, palestrante, vocês and, podem you vir might e get to learn assistir, vocês vão aprender muita coisa com ele. I don't want to call myself as a Eu não teacher. quero me chamar de professor, I would rather call eu myself prefiro as a person me chamar como uma pessoa who, just because of que, the number of por causa volume do of patients número de I volume de pacientes que eu atendo, have got a lot of things which I have seen in my patient, tendo muita experiência, would like to muitas coisas que eu share vejo nos with meus you. pacientes que eu quero compartilhar com So vocês. I don't claim myself to be a great teacher Eu não acho que a eu great sou um professor, grande professor who has, que invented new things or inventou discovered new coisas things. novas ou No, fez absolutely novas no. descobertas. Não, absolutamente não é What isso. I am going to O tell que eu you vou dizer a is vocês my pure é sobre a experience minha of my experiência na minha prática, Of what minha I experiência see in my pura, patients, o que eu vejo nos meus which pacientes. then when I have gone back to the E books, quando eu e aí então volto aos livros, eu vou para o repertório, a found matéria it to be médica, true, e eu is already acabo there in these vendo books, que I'm just going to put it in front of you. eu vou acabar share colocando em it. frente de vocês e compartilhar com vocês, And porque try tudo que eu to faço explain acaba what I have sendo seen in the confirmado patient nos livros. Então, and o que eu what I've vejo read in the nos books. pacientes, So the one thing which I uma like in coisa my que eu seminars gostaria is nos meus that I like a lot of seminários, interaction eu, with the people. eu You've seen me gosto last de time. interação entre And todos. we'll Eu make vi it, isso ano passado, observei forum isso. Nós vamos fazer isso como se fosse um where fórum, I'm not a teacher and onde you're not a eu student, não sou um professor e but we'll você é um make it a aluno, forum where e nós vamos fazer um we are fórum de equals, forma que nós somos where iguais, I onde put some ideas, eu poderei colocar put up algumas some of my ideias experiences e algumas here in das front minhas of you, experiências share it aqui with para you, vocês, and you compartilhar com also vocês, share some of e your vocês experience of também what vão you have compartilhar algumas das regarding this. experiências que vocês têm. So with these few words, Então, com essas poucas I palavras, thank you eu profusely for inviting agradeço me here. vocês por me I convidarem thank, aqui. Eu Antonio, agradeço o Antônio, who is almost like my elder que brother. parece ele é And quase I como um irmão think- mais velho. And I've already told him E eu that agradeço, eu já Brazil falei is isso my para like second ele, home. que And, Brasil é como se fosse minha segunda casa. He's invited me the second E time. ele me open convidou his pela segunda vez, to his abriu house, suas to his portas da heart. sua casa, do seu And if he coração. keeps on doing this E se again and ele again, continuar fazendo isso there will be a sempre, time I will not vai go ter back. um momento que eu não vou And I'll voltar stay mais. here. Eu vou ficar por aqui. and not only Antonio, even Não Helio, somente Antônio, mas Amelia, também o Germana, Hélio, a they Germana, a have all been Amélia. very, very good to me. Eles são muito bons para hospitality. mim e têm uma So if I hospitalidade don't get a chance to maravilhosa. thank you in the Então, end, se eu não tiver a I want to chance thank you de right agradecer depois, eu gostaria de you for all agradecer your agora. kindness. Thank Muito you for obrigada inviting me here. por me convidar. I hope we have a E eu good, espero que interactive nós sessions tenhamos where we share our sessões knowledge, muito exchange our interativas, knowledge, onde nós exchange podemos ideas, trocar ideias e and, conhecimentos work for the betterment e of the trabalhar para o so melhor that para a you homeopatia, also para que vocês treat more and more também patients, give tratem results to mais them, pacientes e and dê bons spread resultados para the eles right e espalhem These a words? homeopatia correta. Thank you Com very essas much. palavras, eu agradeço a todos vocês. Nesse momento a gente tem o At costume this de acender uma moment, vela we aqui em usually homenagem light a ao candle, nosso grande mestre Hahnemann, né? to honor E our eu quero master convidar Hahnemann. a doutora And Germana I'd para like to poder invite Dr. Germana proceder a esse to ato, proceed this essa homenagem.
honor that we're going to pay for Dr. Hahnemann. Só vou dar 2 avisos antes de começar. O almoço é por Before adesão. beginning, Pega o ticket com a Renata. that you have to get the tickets for the lunch with Renata, because people from the hotel has então, por to favor, organize. So in the break, for the ones who are going to have lunch here, please talk to Renata. In the previous module, the ones who didn't purchase the tapes, you need to say this previously, because we must have enough time to prepare the tapes. O que eu falei? What have I said? Okay, I go. Start. Okay. Everything's fine. Tudo bem. Start. So once again, então, mais uma vez, bom dia, bom dia namaste. A todos, a namastê. Como vai vocês? How are you doing today? Como vocês Fine? dizem? Como é que vocês vão hoje? Bem? As I told you, como eu mencionei, already, as Antonio has told you, that I Antônio have já a falou big para practice vocês que eu tenho uma prática where I see a lot of patients. onde eu atendo muitos pacientes. One of the how is it possible? You know, the Como first que isso é question, possível, né? A which is pergunta asked by que most of the muitas pessoas foreigners when they come and fazem visit para os us, or when we muitos go, estrangeiros I go and fazem essas lecture perguntas somewhere. quando eu vou em seminários. I have Uma a big pergunta muito practice. comum é: Dr. Vijay eu tenho uma has even prática, bigger practice than me. o Dr. Vijay tem uma prática He ainda almost maior sees do more que than eu. 100, Ele 125 patients a vê day. mais Every de day, about 100 10 pacientes new por cases. I see dia, about mais 70, de 80, 90 10 mil cases a day. de Almost 90 8, 9 casos new por cases a day. dia, 8, 9 casos How is novos that por possible? dia. Como que isso é possível? You know, just see the amount of time Só essa would be quantidade required de for each and every tempo patient. que nós And temos que estar com cada paciente. As you all know, Como necessity vocês is the sabem, mother of invention. a necessidade é a mãe da invenção. It became necessary for Então, us tornou-se necessário develop para nós a technique desenvolvermos uma by técnica which we could que become more nós faster. pudéssemos nos tornar We mais could rápidos analyze things e faster, analisar as coisas de uma forma what the mais patient rápida, said, o que os pacientes convert falam, that into e the converter repertorial isso language or na the linguagem medical do language repertório of e da rubrics matéria and médica, symptoms. de rubricas e sintomas. Then take a set of Então, symptoms pegar which conjunto was, de sintomas important in a que patient, são importantes num felt paciente, was que important in a nós patient, achávamos que eram importantes num analyze paciente, it analisar with the help of computers com or a even ajuda de otherwise, computadores e outras come to a fontes, remedy. e aí então chegar ao remédio. And when, as you know, when you E put como vocês symptoms sabem, in quando the vocês computer, colocam os sintomas the interesting thing is do computador, o that, interessante, you know, this is very interesting. você That, sabe, isso é muito in interessante, my college curioso. days, Nos when meus dias de we had faculdade, to, por exemplo, quando nós repertorize tínhamos que repertorizar n number of cases, um like, número okay, de 30 casos, cases por or exemplo, 40 cases, 30 casos, 40 casos, we had to repertorize. nós tínhamos que fazer a And what would repertorização happen is disso. O que when acontecia in those college days, era when we que used to nesses repertorize, dias de faculdade, quando nós every fazíamos case, o the repertório, remedy that used to em come cada would be caso, sulfur, o remédio que chegava era lycopodium, sempre natronil, licopódio, natromur, pulsatilla, phosphorus. pulsatila e fósforo e sulfur. This is all Eram sempre, cases, em you know, todo we would repertorize, caso and que these nós are the repertorizávamos, remedies esses that eram would os come. remédios que nós chegávamos. And you know, we would think, Nós what is this pensávamos, thing? oh meu Deus, que coisa Why mais is our estúpida. professor behind us to repertorize?
Por que ele está pedindo para a gente fazer? Porque todo caso a gente chega no mesmo remédio. Então, o que nós costumávamos fazer, um de nós, por exemplo, num grupo grande, fazia e o restante só copiava. Um fazia, o resto copiava. Em todo caso, o remédio era sulfur, lycopodium ou pulsatila. Então, era uma loteria, por exemplo, de 30 casos, eu falava assim, 5 casos natropur, 30 casos fósforos. Isso também é o que acontece conosco, até mesmo na prática, quando nós fazemos a repertorização. Nós temos que ver os remédios várias vezes, os mais comuns. Mas não é isso que nós queremos. Como eles dizem na linguagem da informática, GIGO. Garbage in, então, se entra lixo, sai lixo também. Então, o que a gente coloca é o que a gente recebe. Como eu disse, o que você viu é o que você leu. Então, se você vê lixo, você vai ter lixo. Mas se você vê coisas boas, você vai ter bons resultados. Então, é isso que acontece. O líder, na minha prática, para mim, ter um sistema onde eu possa sair de 3 mil remédios da matéria médicos para um grupo de menos remédios, de poucos remédios. Aqueles que já assistiram o meu seminário viram que eu tentei desenvolver um sistema e eu ainda estou melhorando esse programa, eu ainda estou fazendo mudanças, porque eu continuo fazendo mudanças, alterações. Eu desenvolvi um sistema onde eu tento classificar os remédios de acordo com os reinos. Então, eu me baseio nos sintomas dos remédios, vejo numa rubrica em particular, específica, um sintoma específico. Não é somente a classificação. Então, vem a origem do remédio, de que reino que é, mas eles são classificados de acordo com os sintomas que estão naquele remédio específico, de acordo com a classificação. Porque existem algumas pessoas aqui que estão aqui pela primeira vez, eu vou passar rapidamente pelo que eu falei, uma revisão do que eu falei o ano passado. Para que as pessoas que chegaram agora, para vocês, é bom para dar uma revisada, para vocês acostumarem. Alguém talvez pensaria, o que significa isso? O que é isso, esses pontos de interrogações? O que esses pontos de interrogações, o que eles significam? Nós estamos aqui. Todos nós, estou me incluindo aqui também por causa disso aqui. Nós, é isso aqui que nós queremos. Tem algumas perguntas aqui, nós queremos respostas. E as respostas que nós queremos são essas aqui. Como eu disse, todos nós estamos aqui, todos os homeopatas estão aqui, e o que nós queremos? O que é que nós queremos na nossa prática diária, em cada caso que nós queremos tratar, em cada seminário ou palestra. Como eu disse para vocês, vocês são os primeiros aqui, vocês estão aqui por causa dessas perguntas.
E quando nós tentamos estudar e aprender a matéria médica. O que é que nós necessitamos? O que é que nós precisamos? O que é que vocês querem? Por que é que vocês vieram aqui hoje? O que trouxe vocês aqui? Para aprender. Muito bem. Aprender. Aprender o quê? Learn what? Metodologia. Okay. I like you very much. Eu gosto muito de você. You're the first one Você é so far o primeiro até agora que falou para mim que ele quer aprender alguns métodos. Otherwise, most of the time, when I also used to attend seminars, quando eu ia a palestras, eu ia para aprender um método fácil de lembrar e prescrever o quê? Remédios. That's what I always wanted. When I used to go to Era seminar, isso que eu sempre busquei. Quando eu ia aos seminários, I used to always think, okay, eu sempre pensava, you know muito what, bem, at that time, as you know, naquele momento, in your initial practice, quando you're você começa a sua short of money, prática, você nunca tem muito dinheiro. and as E you all know, como todos that vocês is sabem, the common symptom of all esse homeopathic é o fraternity, sintoma always that do we have homeopata, always é not que as prosperous as nós não our somos tão prósperos learned counterparts of the como modern medicine, os nossos outros because we have amigos da struggling against the medicina, system. porque nós estamos sempre lutando So, contra um sistema. I had a limited budget, so when Então I eu used to go, tinha um I used to orçamento see muito the fees of the pequeno. seminar, Então eu sempre and I via would say, okay, o preço if dos the fees of the seminários. seminar is, say, Se o 500, preço do seminário 500 fosse, da reais inscrição or 500 fosse rupees or whatever it is, R$500 ou rupees, I would think eu that, pensava, okay, muito if bem, I go to this seminar, se eu for a esse and if I seminário learn 2 e remedies se eu aprender 2 from the remédios seminar, desse seminário, each is costing me cada 250 vai me rupees, custar R$250. and if I cure 2 E patients se eu with that, curar 2 pacientes com esses my charge at that remédios, time was 100 rupees per então patient eu vou ter 100 for first reais consultation. para a primeira This is consulta. initial Esse era o practice. preço que eu So, okay, cobrava I no learned 2 início. remedies, Então, and se eu I aprender am 2 able to treat remédios, 2 patients, e eu consigo, então, tratar 2 and I get pacientes. 200 E rupees eu back. vou ganhar 200 500, rupees de volta. I still have de 300 rupees 500. to, Então, ainda earn faltava 300 rupees para eu Now, ganhar. that one patient who I Então, cure esse will bring in paciente, 5 more patients. que eu curar, vai trazer mais 5 So those pacientes. 2 I get Então, cured esses will 2 bring que eu in 10 curei more vão patients. trazer And mais they will 10 give me pacientes. 100 rupees E each, so eles that vão will be me 1,000 dar rupees. 1.000 So my rupees. investment of 500, Então, meu investimento de 200 for those first 2 500, patients, and then the 200 10 para new aqueles patients they will 2 send in e mais 1,000, so 10. 1,200 rupees. Okay, Então, it's worth it. Let's pronto, go. vale a pena. Então, fazendo essa conta, eu cheguei à That is conclusão what que I valia a used to think. pena. Era assim que eu pensava. And E I attend a seminar, eu assisti um And, seminário, as you know, the e como você speakers sabe, always want to show os some palestrantes fancy cases sempre of querem some mostrar fancy remedy. alguns casos muito And- maravilhosos And I still remember e eu ainda me the lembro first seminar I do attended. primeiro seminário que eu assisti. There was a wonderful case of Foi um Oromet caso shown. maravilhoso de And I Oromet. never knew what Oromet was, or E eu não just I read it sabia in o the que books, era o but I Oromet, never só knew tinha how to lido prescribe. nos livros, não And sabia from como that wonderful prescrever. case which I E saw in the daquele seminar, caso I maravilhoso got a que eu few vi no symptoms of seminário, eu Oromet. peguei alguns sintomas do And the Oromet. first thing I E came a home primeira from the seminar is coisa I que eu called fiz up quando my eu cheguei em pharmacy. casa, eu liguei para Please minha send me farmácia Oromet e falava, 200 1M. manda para mim um Oromet 30, The next few cases um which I M. saw, I E gave os everybody próximos Oromet. casos que eu atendi, eu dei para todo mundo Oromet. Because that's what I had learned. Era That was isso very que eu fresh tinha in my mind. aprendido, estava muito fresco na minha mente. And I could see only Oromet in E them. eu só podia ver Oromet, eu só achava Oromet neles. And Oromet. I failed miserably. Forget about getting E those aí 2 eu patients and bringing esqueci, 10 more. ao invés de trazer os 2 could not pacientes e cure a trazer single mais patient. 10, eu não consegui curar mais nenhum paciente.
So my 500 was gone. Então, meus 500 eu perdi, meus 500 reais. Seminar, então, no outro seminário, now 500 of the previous seminar, 500 of this seminar, 500 I need to now earn do seminário, mais 500 do outro, agora eu preciso ganhar 1.000, e aí continuou dessa forma. Till a point, I had no money, eu não tinha dinheiro, no results, não tinha resultado, não obtinha resultados. And I stopped attending seminars. E aí eu parei de ir em seminários. It was a, bad proposition, bad business sense. Foi um negócio horrível, péssimo. Because I just Porque wanted to know eu só queria saber isso aqui, ó. I just wanted to know remedies. Eu só queria saber dos remédios. Okay, or a bad muito bem. Person is very honest, a pessoa é muito honesta, diligente, sincero, sabe, conhece seus deveres. That's all I knew. Era isso que eu sabia. So I would never be able então to eu nunca conseguia ver um oral mat que teria instinto para suicida, apesar de ler nos livros. Eu nunca era capaz de prescrever o oral mat para uma pessoa que estivesse sempre sorrindo, involuntariamente, até enquanto estava falando. Tem só eu não conseguiria, porque tudo que eu tinha aprendido era isso, que eles é honesto, sincero, pessoas rígidas, uma qualidade dos metais. E como você sabe, se vocês repertorizar, você vai ter sulfur. E como você pode avançar? Então, foi quando eu resolvi desenvolver esse sistema. E como eu disse, ele disse que veio aqui para aprender um método. Por isso que eu falei para eles, um método que você possa prescrever. Não só pegar os conhecimentos do remédio, isso é importante, mas também, juntamente com isso, um método que você pode aplicar isso na sua prática. E você pode também começar a prescrever. Então, os chineses dizem, se eu der um peixe para você comer, você vai comer um dia. Mas se eu ensinar vocês a pescar, você pode se alimentar, você e a sua família por toda a vida. E pescar exige técnica ou um sistema para que nós possamos aprender. Não é muito complicado, não é uma invenção minha, é somente o que eu juntei na minha experiência e eu vou passar para vocês. Vocês vão aplicar na prática de vocês. E da última vez que eu dei parte disso, eu passei parte disso, porque 3 dias é muito pouco. Alguns de vocês devem ter aplicado isso na prática, devem ter gostado, e é por isso que vocês estão aqui novamente. Aqueles que estão aqui novamente é porque a técnica que eu ensinei para vocês provavelmente pode ter ajudado. Então, como eu falei, a maneira de estudar a matéria médica e os remédios. Se você estudar a matéria médica aqui no seminário, nós podemos estudar em casa e aplicar na nossa prática, da maneira que nós vamos estudar aqui. Outras maneiras é lendo diferentes matérias médicas por autores diferentes. Então, vocês podem ler Kent, Mullen, tem tantos. E aí você vai ter algumas características. Mas o problema aqui causa confusão. Quanto mais você lê a matéria médica, mais confuso você se torna, porque diferentes autores têm diferentes visões. Ou todos os autores passam somente uma visão. Ou
You go to the repertory, fine. Você vai até o repertório, tudo bem. E aí você vai ver que o repertório vai dar uma característica totalmente diferente. Muitos dos sintomas que vocês encontram no repertório não estão lá na matéria médica. Então, você pode ter um sulfur que é filosófico, sujo, que não se importa com nada. E aí você pode ter um sulfur também, que é arrogante, e é um homem negociante, bom nos negócios. E essa característica não está lá na matéria médica. Está somente no repertório. Então, existe muita confusão. Então, todos esses exemplos aqui, autores que dão características diferentes, ou uma só, e cada palestrante ou cada autor quer escrever a matéria médica, eles juntam a matéria médica e acabam causando uma confusão. Qual que é a resposta? O que eu encontrei de resposta para isso não somente a resposta que eu quero dizer, mas a que eu encontrei que me ajudou é dividir em reinos de acordo com a origem, mas não necessariamente os sintomas, encontrar os grupos de sintomas do específico grupo de remédios, de acordo com a origem ou com a similaridade dos sintomas. Como eu falei, isso vai ser só uma revisão. E essa é uma classificação básica, simples. Os remédios que se originam do reino das plantas, de fontes animais, remédios que originam de fontes animais, as secreções dos animais, ou das fontes dos minerais, e os elementos que são encontrados no reino mineral, e o que nós também temos dos produtos das doenças dos homens. Nós chamamos isso de nosódios, e alguns tecidos saudáveis que nós chamamos de sarcódios. Isso não é novo, mas isso é como nós fazemos. Vamos passar por alguns sintomas do reino vegetal. Eles têm sensibilidade muito aguçada, e isso se traduz em reações a emoções como choro, tristeza, dor. É importante que não só eles tenham uma sensibilidade aguçada, mas eles reagem muito forte com essas emoções comuns, como choro, tristeza, dor, alegria, raiva. Eles também têm o que eu chamo eu chamo de boas emoções, e emoções ruins como ciúme, desconfiança, malícia. Isso é mais, a gente encontra mais no reino animal, mas encontra também nesse grupo de Solanácea. Outra qualidade do reino animal é uma resiliência boa para se recuperar ou para enfrentar situações, qualidades de cura. Todos os remédios do reino vegetal têm essas qualidades de cura. É dito também que se você cortar um pedacinho de uma árvore,
você tira uma folha ou um galinho, cresce novamente porque tem boa resiliência por causa da qualidade de cura que tem. O tecido, ele se cura e cresce novamente. Então, essa é uma qualidade dos remédios do reino animal. Eles se recompõem muito facilmente. Se eles caem, eles levantam com muita facilidade. Tem alguma coisa de errado com a tradução? O reino vegetal. Ok. Shall I go ahead? So, resiliência e qualidades de cura. Isso significa que mesmo se houver um problema, se alguém tiver um incidente, por exemplo, se houver uma morte na família, eles sentem tristeza, dor, porque eles são sensíveis, mas aí eles também se recuperam muito facilmente com o passar do tempo. Alguém tem por exemplo, um divórcio na família, eles ficam, o marido e a mulher ficam muito tristes, mas aí eles se recuperam e continuam com a vida de vocês. É isso que eu falo de resiliência, né? E qualidade de cura e de recuperação. Quando eu falo, eu não estou falando só de feridas físicas, mas eu estou falando da mente e do coração também. Qualquer tipo de dor, de choque, perda financeira, preocupações, doença na família, morte na família. E eles são subdivididos em grupos de acordo com as espécies. Eu não vou falar muito sobre o reino vegetal agora. O próximo é o reino mineral. Eu falei muito no último seminário. Como vocês sabem, todas as ferramentas de utilidade, por exemplo, essa cadeira, essa mesa, tudo é feito de algum tipo de metal. Ou é o cobre, ou é o ferro. Isso significa que essas são pessoas, esses remédios são para pessoas que são necessárias para nós no dia a dia. Por exemplo, os carpinteiros, os eletricistas, são remédios geralmente direcionados para esse tipo de pessoas. Representa força, sobrevivência, e eles vivem por muitos anos, né? Os metais, eles representam força, que eles sobrevivam. Por exemplo, uma mesa dura muito tempo, porque elas são fortes. Mesas, cadeiras. E são pessoas que têm uma força de vontade muito grande. São interpretações comuns. São pessoas que são trabalhadoras e diligentes, são pessoas laboriosas. Os metais, eles devem ser pesados e eles têm um ego muito forte. Indica arrogância e tem qualidades de liderança. Esses metais, eles são usados para preparar armas e indica também violência. Todos os metais possuem violência. Se você vê uma terra que é feita de elementos como cálcio, fósforo e sulfuro, que é achado abundantemente no solo, o que isso indica? Indica que essas pessoas são muito realistas, eles não têm muita imaginação. Eu estou falando isso no caso de psora e psicose. E elas têm os pés no chão. São pessoas práticas.
Às vezes nós falamos, nossa, tem pessoas que são muito práticas, de acordo com a situação. Essas são pessoas que são muito práticas, acham soluções práticas aos problemas. São pessoas que não desistem facilmente. Eles vão sempre achar uma solução prática e fácil para os problemas. Soluções que são fáceis de serem encontradas. E eles não se reagem muito fortemente às emoções. É por isso que os metais têm falta de emoção, às vezes. Ou têm poucas emoções. Ou se eles tiverem emoções, eles não mostram suas emoções de forma alguma. Eles escondem essas emoções, eles não reagem de forma oposta a essas emoções. Então, eu dividi o reino mineral entre metais e não metais. Então, os não metais são os elementos, são todos os calcários, cális, nátrions, magnésios, ácidos, sulfos, fósforos. E após o reino vegetal, esse forma o grupo maior da nossa matéria médica. O reino vegetal tem o maior número de remédios da matéria médica. Mas o segundo grupo maior são os não metais, ou os elementos. Então, os metais são subdivididos em... Nós fazemos essa divisão por sintomas. Então, tem os metais pesados e os metais leves. Os pesados são platina, mercúrio, órum, ferro, cuprum, etc. E os metais leves são plumbum, stannum, zinco, alúmina. Então, os não metais ou elementos e os metais são divididos em pesados e leves. Posso chamar eles também de soft ou light, leves. Vamos ver rapidamente as qualidades dos metais pesados. Como eu falei para vocês, são diligentes, pessoas muito conscienciosas, eles são realizadores, vão atrás do que eles querem. Eu mostrei casos também. São líderes ou pessoas que gostam de ter responsabilidades de coisas. Eles tomam as responsabilidades para eles, tanto na vida deles quanto para as outras pessoas. Eles não fazem somente para eles, mas eles são líderes. Então, eles fazem para a comunidade também. Para outras pessoas, pelos seus familiares, pela sociedade, a comunidade como um todo. Eles são fortes, pessoas positivas, são pessoas que quando caem ou quando eles enfrentam um problema, eles levantam e eles vão adiante novamente. Mesmo se eles perderem alguma coisa na vida, por exemplo, um homem de negócios, se ele perder dinheiro ou se ele fracassar, ele se levanta novamente, começa talvez o mesmo negócio, um outro negócio, e ele acaba tendo sucesso novamente. Por causa dessa positividade, por causa dessa força de vontade e essa positividade. Quando você é forte, você tem a tendência de ser ditatorial e dominador. E você também precisa ter a ambição para poder vencer na vida. E como eu falei, como eles são muito fortes, eles têm um ego muito forte. E acaba que eles são muito arrogantes. E têm uma mente voltada para a religião. São religiosos. Interessante aqui que os metais pesados são religiosos, mas os metais leves são ainda mais religiosos.
Eles são também pessoas sérias, eles não gostam muito de brincadeira, muita graça. Não são muito emocionais, eles não se abrem ou expressam suas emoções, não mostram suas emoções. Eles podem ser muito violentos e muito raivosos. Isso, estou falando da reação, né? A maneira que eles reagem. Eles reagem de forma violenta. E eles têm o pé muito no chão, não fazem muita fantasia. Só no caso, quando eles estão sifilíticos, aí eles podem fantasiar. Só nesse estágio sifilítico. Mas nós observamos isso muito pouco nos metais. Eu já vi muito nos ópios, cannabis, mas não muito nos metais. Mas está lá no repertório. E os remédios pesados, os metais pesados, a maior parte deles são friorentos, com exceção de platina, que é quente, e mercúrio, que pode ser ambitermais, e na situação aguda ele pode ser calorento, e na situação crônica, friorento. Calorento na psora e friorento na sífilis. Essas pessoas, a sua aparência física, eles têm a face forte, pontiaguda, têm os ossos da bochecha bem prominentes, eles têm o queixo quadrado e tem queixas geralmente do lado direito, com exceto da platina. O ferrometo, que tem sintomas de lado esquerdo e lado direito também, e argento metálico também, que tem queixas dos dois lados. Bom, os metais leves, esses são os mais importantes, os sintomas que são bastante comuns nos elementos. Nos metais leves, eles são tímidos. A timidez é uma característica. Tem uma característica de timidez. Zinco M, zinco P. Eles também são bastante trabalhadores, são pessoas que trabalham bastante, mas são menos trabalhadores do que os metais pesados e não são diligentes, não são tão diligentes quanto o metal pesado, elas são menos diligentes. Eles são diligentes, mas menos diligentes, e eles são mais o que nós chamamos de conscientes de suas tarefas. Eles fazem a tarefa que precisa ser feita, que eles têm que fazer. Isso é, geralmente, nós temos muitos nossos empregados que ficam com a gente durante muito tempo. E se você tiver um empregado, digamos, que está lá há muito tempo com você, trabalhando na sua empresa, e se você acha às vezes que ele pode ser essa característica, são pessoas que continuam com você, que trabalham de forma sincera, mas apenas fazem o que precisa ser feito, apenas fazem a tarefa que lhes é transmitida. Eles não desenvolvem, eles não pensam, eles não crescem, eles não têm aquela ambição forte, eles aprendem com você e aí eles continuam, eles não têm aquela ambição de aprender alguma coisa com você e começar o seu próprio negócio. Não. Então, se você tem um membro da sua equipe que trabalha com você há muito tempo e é excelente no seu trabalho, ele provavelmente tem essa característica, ele é um metal mais leve. Uma sensação de ser incapaz de desempenhar, uma falta de adequação, são os metais leves. Eles são encontrados em pessoas que estão prontas para se aposentarem do seu trabalho.
Então, na Índia, eu não sei qual é o caso aqui no Brasil, mas na Índia nós temos uma idade de aposentadoria para trabalhos governamentais de 58 anos. Então, 58 anos de idade, as pessoas aposentam do governo. Então, se você vê pessoas mais ou menos nessa idade no seu consultório, 56, 57 anos, que vão se aposentar em breve, em 1 ano ou 2, então eles começam a se sentir assim. Eu não sou mais bom o suficiente, eu preciso sair do meu trabalho daqui a 1 ano ou 2. Então eles têm essa sensação de que, ok, atingi já o meu pico e agora eu não posso mais fazer nada. E as pessoas, após a aposentadoria, elas se sentem como se agora elas começaram a entrar em queda, eles já alcançaram o pico e agora estão em queda. Não há mais nada que eles possam alcançar. E agora, como elas são inúteis porque não estão trabalhando, ninguém gosta delas, as pessoas são contra elas, assim que elas se sentem. E como eu falei anteriormente, essas pessoas vão ficando mais religiosas. Elas geralmente entram em uma religião muito comum na Índia, não sei se é comum aqui no Brasil, mas na Índia, agora que você se aposentou, a única coisa que você tem para fazer é se manter ocupado com sua religião. Então as pessoas começam a frequentar mais os templos e as igrejas e gastam mais tempo na sua religião. E esses remédios, na minha tabela, eu mostrei uma tabela, são remédios onde na extrema direita nós temos os metais pesados e depois disso nós temos os metais leves e do lado esquerdo os elementos. Bom, agora aqui a diferença entre os metais pesados e os elementos. Eles têm alguns sintomas parecidos, alguns sintomas de metais pesados, mas tem também sintomas de elementos. Aí é aquele intermediário, né? Eu vou mostrar para você o gráfico. Bom, isso é muito comum, todo mundo sabe, certo? Os elementos são extremamente tímidos, introvertidos. Como vocês veem aí no repertório, tem 9 cálices, 5 calcários, 5 nátrio, 7, 8 arsênicos. Todos. Ou seja, timidez e introversão é uma marca registrada do grupo elementos. Também medo, são pessoas tímidas e são pessoas temerosas. Elas têm muito medo, todo tipo de medo. Medo do escuro, medo de estar sozinha, medo de animais, qualquer coisa. Todos os tipos de ansiedade. A timidez e a ansiedade. A timidez leva à ansiedade ou ao medo. Quando é muito séria, leva ao medo. Quando é uma timidez média, leva à ansiedade, incluindo a ansiedade da saúde e de qualquer outra coisa. E esses são os remédios lidando com relacionamentos, problemas cotidianos, problemas relacionados com filho e pai, filha e mãe, irmãos e irmãs. E esses são remédios muito baseados na família, ou seja, pessoas que têm muitas preocupações com a família, muitos cuidados também com a família. E, como resultado, eles também são bastante emotivos. Como no reino vegetal, eles reagem com emoções, os elementos também reagem com emoções, porque eles são muito próximos ao reino vegetal. E se você vê no meu gráfico, eles caem na categoria entre os metais mais leves e o reino vegetal. Ou seja, eles estão entre os dois, os metais leves e o reino vegetal. Então, eles também são facilmente afetados pelas emoções, como pesar, tristeza, medo, sustos. E são bastante sensíveis, mas a sensibilidade nesse caso é diferente da sensibilidade do reino vegetal. Aqui eles são sensíveis quando eles são reprimidos, quando eles são insultados, eles são ofendidos. A sensibilidade do reino vegetal é diferente, é a sensibilidade inicial. Pode não haver estímulo algum e eles ainda são sensíveis, mesmo assim. A diferença entre a sensibilidade do reino vegetal e dos elementos
é que nos elementos eles precisam ser estimulados, precisa haver um estímulo para alcançar essa sensibilidade. Eles respondem com sensibilidade. Já no reino vegetal eles são sensíveis naturalmente, sem nenhum estímulo externo. Eles já começam o dia sensíveis. Então eles não precisa haver estímulo algum, não precisa haver nenhuma repressão ou ofensa. Mesmo assim eles se sentem bastante sensíveis. Animal kingdom. Reino animal. Instinct of survival. Instinto de sobrevivência. This is what the basic of every Essa é a base de toda criatura viva, certo? Todas elas querem viver. Todas querem sobreviver. Essa é a característica básica de qualquer ser vivo. Eles querem viver, eles querem sobreviver. E então, no reino animal, há uma tendência à violência ou para a defesa ou para o ataque. Mas o sentimento por trás disso é o sentimento de sobrevivência. E como vocês sabem, cada animal está numa cadeia alimentar. A cadeia alimentar, eles são parte da cadeia alimentar, cada animal. Onde um animal superior, eles são, ou seja, os animais inferiores são alimento para os animais superiores na cadeia. Então, um leão come o alce, a cobra come o rato. E como eu falei, eles também são bastante emotivos, mas aqui no caso as emoções são o que eu chamo de emoções secundárias, emoções ruins. Ciúmes, desconfiança, competitividade, descrença, a sensação de estar sendo enganado ou de enganar. A segunda qualidade, ou a segunda necessidade de todas as espécies é sobreviver à primeira, e a segunda é se procriar, certo? Então, se você vê sobrevivência na psora e a propagação na cicose, multiplicação, e para se multiplicar, você precisa atrair o sexo oposto. Para se procriar ou para se multiplicar. Então, os remédios animais do reino animal têm uma sexualidade excessiva. Eles têm a sensação que eles precisam atrair o sexo oposto. É por isso que eles se vestem bem, eles querem ficar bonitos. Eles precisam estar bonitos. E aí essa beleza, se for normal, se torna vaidade. Se for anormal, excessiva, se torna o que eles chamam de foppish, né? Que é dandy, a almofadinha, uma vaidade excessiva. É quase o vulgar. É uma linha fronteiriça entre o vulgar, entre a vaidade e o vulgar. E uma qualidade comum, uma característica comum, especialmente encontrada nos seres humanos, isso não é muito comum. Obviamente, essa característica existe em alguns grupos animais, mas essa característica de brigas, de conflito com outros animais. Mas uma coisa que supera os seres humanos de todos os outros animais é que nós, seres humanos, não nos damos bem com outros seres humanos. Nós brigamos. Vocês concordam que essa é uma característica humana, uma característica humana que na verdade é diferente dos seres humanos? Obviamente, uma é a inteligência, uma característica que nos diferencia, mas a segunda qualidade que nos diferencia, a segunda característica que nos diferencia de outros animais, de outros grupos animais, é que os seres humanos são os únicos seres de grupos que se matam, que matam a sua própria espécie. Os humanos matam humanos, nenhum outro animal mata a sua própria espécie, o seu próprio grupo. E é por isso que as pessoas do reino animal são bastante propensas ao conflito. Se você ver a rubrica propensa ao conflito, você vai perceber que todos os os remédios do reino animal estão presentes.
Nós, seres humanos, não nos damos uns com os outros. E é por isso que nós temos fronteiras, que nós temos países, que nós temos guerras. A nossa história. Maybe you want me to take this away? Better? Better? Okay, good. So we cannot survive. Então, não podemos sobreviver. A human being is a social animal. O ser humano é um animal social, então não pode sobreviver sem outros seres humanos, certo? Mas ao mesmo tempo não consegue conviver com outros seres humanos também. Agora esse reino também é subdividido em diferentes espécies. Bom, os aspectos físicos. A última vez eu falei sobre os aspectos mentais do reino animal, certo? Então agora eu vou falar os aspectos físicos, que são também bastante importantes, os sintomas físicos dos pacientes do reino animal. A maior parte dos remédios animais tem a questão da uma agressão noturna. Piora à noite. Esses sintomas pioram à noite. Entre 9 da noite e 5 da manhã, há uma piora nos sintomas. Segundo lugar, que é o grande problema da modernização das nossas vidas hoje em dia, que são as mutações que geram tendências cancerígenas, tendências ao câncer, afecções cancerígenas. Os remédios do reino animal também têm uma tendência a se resfriarem após beber alguma coisa, tomar alguma coisa fria de temperatura baixa. Até o reino animal tem esse sintoma. Uma das questões importantes aqui é a circulação, e quando a circulação é perturbada em um animal, o reino animal, a questão do reino, eles têm uma descoloração de partes do corpo que tendem a escurecer, ou até mesmo uma tendência à gangrena. Então, esses são, resumindo, alguns grupos de sintomas físicos dos reinos vegetais, animais e dos elementos e dos grupos minerais. Aqui, como eu falei, esse aqui é o meu gráfico e eu, a última vez, dei para você uma versão antes nós tínhamos um Windows, depois o Windows XP, agora o Windows Vista. Bom, eu prometi que eu daria uma nova edição do Windows Vista, e se você ver agora a nova versão aí do meu gráfico é que eu acrescentei essa seção. Nosódios. A última vez eu acrescentei, o gráfico tinha apenas metais pesados, metais leves, os elementos, o reino vegetal e os animais, certo? Mas não havia os nosódios entre os dois. E aí alguém me perguntou, o Antônio me enviou um e-mail, não, acho que foi os argentinos, a Argentina me mandou um e-mail pedindo para eu falar sobre os nosódios, e foi aí aonde eu encaixei os nosódios. Aí que eles se encaixam. Como eu falei na última vez, como caso todo palestrante, eu quero com certeza confundir vocês, é por isso que eu acrescentei mais setas, para confundir todos vocês. Aí no final da palestra eu quero que todos vocês venham correndo para mim. Por favor, explique melhor isso, eu não entendi. Mas se você pensar, ir para casa, pensar sobre isso, vocês esqueçam as setas, menos emoções desse lado, mais emoções nesse outro lado. Então, se você vê os remédios que começam a passar desse lado da esquerda para a direita, perdão, da direita para a esquerda, eles se tornam cada vez mais emotivos. Os metais pesados são os menos emotivos, ou até sem emoção alguma. Os metais leves têm um pouquinho mais emoções do que os metais pesados, mas mesmo assim não tem tantas emoções quanto os elementos. Os elementos são mais emotivos do que os metais leves. Todas as emoções comuns, né, de tristeza, pesar,
que é ainda mais evidente nessa outra coluna. Tem duas setas aqui, quer dizer que a sensitividade aumenta, a sensibilidade aumenta, é 2 aqui, mais emotivos ainda nos vegetais, certo? Os vegetais, na verdade, são os mais emotivos, é o pico da emoção, mas as emoções comuns, como pesar, tristeza. E aí, passamos para os nosódios, que tem muitos dos sintomas dos vegetais e dos animais, mas as características dos nosódios, se você quiser prescrever um nosódio, a mais importante característica que você precisa se lembrar sobre os nosódios é que estamos lidando com excessos em tudo, excessos físicos, excessos mentais. Se eu tiver a oportunidade, eu vou mostrar para você um caso nosódio. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. São excessos tanto no nível físico como no nível mental. Eles têm excesso de fome, por exemplo, excesso de ambição, excesso de necessidade de dinheiro, de sexualidade, excesso de crueldade e falta de controle. Eles não conseguem controlar essas emoções que eles têm, as características, eles não são capazes de controlá-las. Então há uma falta de controle e há uma falta de inibições. Ou seja, falta de inibições. É por isso que você encontra os nosódios importantes para a geração de hoje em dia. Aqueles que são excessivamente sexuais. Como eles não têm emoções nenhuma, eles podem ainda se tornar uma sexualidade pervertida. Então, é uma falta de controle e falta de inibição. Como um resultado, eles expressam a sexualidade de forma bastante aberta. Eles se tornam desinibidos em relação à sexualidade. E eles também têm algumas dessas emoções ruins, como ciúmes, desconfiança, crueldade, maldade. A maior parte deles não são diligentes, exceto a única exceção são carcinose, que é diligente, e a carcinose é diligente porque é uma mutação no câncer, é a multiplicação das células, certo? Uma excessiva multiplicação das células. E eles trabalham de forma excessiva, então é a carcinogênese. Todos os nosódios não são diligentes, exceto pela carcinogênese. Mesmo na psora, no estado sifilítico. Então as emoções são menores aqui, à medida que elas aumentam aqui, e aqui chega no excesso. O excesso ainda mais são emoções negativas. Excesso de emoção, mas emoções ruins. E diligente aqui, muito diligente desse lado. Os metais pesados são os mais diligentes. Os metais leves são um pouco menos diligentes. Os elementos, apenas alguns elementos são diligentes. Por isso que existe essa seta aqui. Alguns remédios vegetais são diligentes. Mas a partir daqui não. A partir daqui não há diligência. Porque a diligência só vem até aqui. Completamente não diligente aqui. Eles funcionam, mas eles não são honestos. Eles trabalham, mas eles não são tão honestos. Bom, então com esse pequeno gráfico aqui, podemos ir para um caso, então? O que vocês acham? Temos que dar tempo de ir para um caso? Bom, vamos ir para o caso, e aí depois vamos ter um intervalo, e aí vamos voltar para resolver o caso. Primeiro eu vou apresentar o caso. Então, eu lhe dei uma visão geral de como eu trabalho, e agora vamos passar por isso. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos 3 dias. Então, se alguma ideia não estiver muito clara, por favor, espere um pouco que acho que essa ideia vai esclarecer à medida que passamos pelo seminário. E se no final do seminário você ainda não tiver esclarecido aquela ideia, por favor, entre em contato e eu vou tentar explicar pessoalmente essa ideia. Oi? Bom, eu falei sobre o reino mineral. Eu mostrei alguns casos também do reino mineral. Bom, agora nós vamos falar mais sobre eu já mostrei o reino vegetal e o reino mineral, agora vamos falar mais sobre o reino animal. Bom, já lhe dei uma dica para vocês saberem qual vai ser o remédio aqui. Aqui é um caso de uma senhora sofrendo de
um cisto ovariano e fibroide. Uma moça de 35 anos, uma senhora de 35 anos, com queixas de sangramento profuso e irregular devido aos fibroides. O sangramento era bastante escuro. Ela tinha muita dor na região hipogástrica do abdômen. E ela teve alguns abortos naturais, múltiplos abortos naturais no passado. Bom. Apetite normal. Essas são as questões gerais, né? Apetite normal, mas ela não conseguia permanecer com fome. Ela precisa se alimentar no momento, naquele momento, senão ela se torna mal-humorada, irritável e nervosa. As suas emoções são normais, a urina está normal, as suas fezes estão normais. Seus movimentos intestinais, a sede também aumentou 3 litros por dia. Eu também não consegui nada particular, nenhum em relação aos desejos, às ânsias, nada particular, mais uma grande aversão à carne. O que é interessante é que essa paciente é uma senhora muçulmana. E como vocês sabem, os muçulmanos comem carne regularmente. Então isso se tornou uma questão importante. Uma transpiração profusa por todo o corpo. Se vocês veem no vídeo, vocês verão que como ela tem muito suor no seu rosto constantemente. É o sono normal. Os sonhos são pesadelos, sonhos assustadores. Ela às vezes acorda no meio da noite assustada por causa desses pesadelos. Ela não tolera calor, então ela é calorenta. Ok, próximo slide. Bom, aqui são as questões mentais. A paciente morava com o marido e 3 filhos. Mas ela tinha muitos problemas financeiros. E a razão pela qual ela tinha esses problemas financeiros é porque o seu marido não tinha um trabalho estável, ele não tinha uma renda estável. Ele apenas fazia alguns trabalhos aqui e ali, recebia um pouco de dinheiro. E apesar dele não ter uma renda fixa, qualquer dinheiro que ele recebesse, ele não dava para sua mulher, para que ela administrasse a casa. E além disso tudo, o marido não tem um emprego fixo, não tem uma renda fixa. Ele não se preocupava com o bem-estar das crianças. Ele não se preocupava, ele não estava nem um pouco preocupado com o bem-estar de seus filhos. Ele não queria assumir nenhuma responsabilidade para a família. A paciente falava sobre isso, ela fala sobre isso no vídeo também. Bom, isso é importante, isso é muito importante, o fato do marido não contribuir, mas mais importante do que isso é, para nós, o que é mais importante para nós? Isso mesmo. O que é mais importante para nós é como ela reage a tudo isso. Então, vocês verão no vídeo como ela reage. O paciente, no caso, fica muito chateada com tudo isso, ela é naturalmente, e ela constantemente perturba o seu marido, pressiona o seu marido para arrumar um emprego, faça alguma coisa, arrume um emprego. Ganhe dinheiro, nós precisamos, é o seu trabalho, você precisa cuidar da família. É assim que ela reage. E na Índia nós temos divisões muito fortes, muito estreitas dos papéis. Os maridos têm a função de ganhar dinheiro, de sustentar a família, é o trabalho da mulher disso.
cuidar da família, administrar o lar. Ou seja, é uma divisão muito forte. Todas as famílias, a maior parte das famílias são assim. Obviamente, hoje em dia isso está mudando um pouco com a modernização e com a educação. Até as mulheres estão começando a trabalhar, mas nas comunidades de mais baixa renda, as pessoas que talvez não tenham uma educação formal, a maioria da população, na verdade, ainda há essa divisão, é a função do marido ganhar dinheiro e sustentar a família, prover para a família, enquanto que as mulheres cuidam da família e das crianças. E devido a isso, eles brigavam bastante e tinham muitos conflitos. E a reação do paciente era: ela não ficava quieta, ela não conseguia se redimir e falar, ok, esse é o meu destino, o que eu posso fazer, eu tenho que aceitar. Ela não se acomodava, ela brigava com o marido e continuava brigando o tempo todo. E ela descobriu as suas próprias formas de gerenciar a casa, de administrar a casa. A gente vai ver como ela administrava o lar. A paciente costumava preencher o seu dia, as necessidades do seu dia, pegando o dinheiro emprestado dos seus pais e dos seus irmãos. Os pais e os irmãos moravam perto, muito perto da casa dela, e eles sempre davam dinheiro para ela. Os pais e os irmãos davam dinheiro para que ela comprasse comida e sustentasse as necessidades diárias da família. Ela tinha uma casa, uma casa que era paga pelos pais e os irmãos. Mas é interessante perceber que o que ela fazia, ela dizia ao marido: eu preciso pagar o aluguel da casa. Ela dizia para o marido que precisava pagar o aluguel da casa. 1.000 rúpias. Então, apesar do aluguel já estar sendo pago, o que ela fazia, vocês vão ver no vídeo como ela fazia isso, mas foi como eu te falei, os irmãos e os pais moravam perto da casa. A maior parte do tempo, o que ela fazia também, uma outra forma de prover a família, alimentar a sua família e as crianças, o dia inteiro ela ficava com a família dos seus irmãos. E os seus filhos passavam um dia na casa dos irmãos, eles eram alimentados ali pela família dos irmãos. Ela só voltava para casa à noite. Então, de manhã, ela ia para a casa dos irmãos, passava o dia lá. Era aí que eles se alimentavam. Durante a manhã, à tarde, até o começo da noite, passava o dia ali. E aí depois ela voltava para a sua casa. E enquanto ela estava lá, o que ela fazia? Ela ajudava os seus irmãos, a mulher do irmão, a cunhada, ela ajudava nas tarefas domésticas? Não, ela não ajudava nas tarefas domésticas. De fato, o que ela fazia, eu vou mostrar para vocês vão ver no vídeo. O que ela fazia, apesar da família do irmão estar sustentando ela brigava com a mulher do irmão, ela interferia na família do irmão, até em assuntos cotidianos. O dinheiro que ela recebia dos seus irmãos e dos seus pais, ela não dizia para o marido que recebeu esse dinheiro. Ela não falava, ok, eu estou recebendo o dinheiro dos meus irmãos. Apesar de receber todo esse dinheiro da família do irmão, para sobreviver, para manter a ela e a família, o que ela fazia, ela dizia ao marido que não, eu não tenho dinheiro algum, me dê dinheiro, me dê dinheiro. Todo dia ela brigava com o marido pedindo dinheiro. Mesmo quando ela tinha dinheiro, ela continuava pedindo dinheiro do marido. E qualquer dinheiro que ela tivesse, ela recebia do irmão e ela escondia esse dinheiro. Tirando isso, ela era bastante amigável, ela fazia amigos facilmente, bastante extrovertida, ela não conseguia ficar muito tempo quieta sem falar. E na minha observação, eu percebi que ela falava muito alto e era bastante... falava demais, era... Acho que a gente vai ver o vídeo agora. A gente pode passar para o vídeo? Não, não esse vídeo, outro.
The other pen drive that was given. हाँ, this one. लड़ाई झगड़ा हो रहा क्या? कुछ नहीं, मतलब थोड़ा मोड़ा कभी-कभी कर लेती हूँ। ऐसा। सुना देती थी खरी जो भी है वो। हाँ, मैं बोलती थी छोड़ दो, आपको छोड़ना तो छोड़ दो, कमाना चाहिए तो कमाओ दमाओ दो लो। हाँ। जो जाना तो छोड़ दो, नहीं पूरा पड़ा दो। हाँ। तो गांव में भी तो डर के रहती थी। हाँ। क्या आदमी तो मार देंगे फिर देंगे। Pode parar o vídeo. Como eu sempre digo a vocês, muito bem, vocês não vão entender a língua, ela está falando em hindi, mas a língua não deve ser uma barreira para que nós possamos prescrever. É por isso que eu sempre digo, eu dou muita importância na observação, e apesar você observa a linguagem corporal, a postura, a maneira que ela conversa, quais são as suas reações, suas expressões no rosto quando ela está conversando. O que ela faz com a sua linguagem corporal, então o formato do rosto, da face, suas expressões. Isso nos dará muitos sintomas, nos trará muitos sintomas, mesmo se você tiver um paciente que seja surdo e mudo, mesmo que seja um paciente que você não consegue tirar muito dele, e eu dei já uma palestra falando de observação em detalhes. Você observar tudo, a face, os olhos, a língua, a postura do corpo, como eles se sentam, as expressões do rosto, a expressão dos olhos, se estão escondendo alguma coisa ou se existem lágrimas nos olhos. O que é que vocês observam aqui? O que é que vocês conseguem ver nessa imagem? Yes, what? Maybe you need to pass on the mic so that the translator can translate. Por favor, passa o microfone para que a tradutora consiga traduzir o que você quer dizer. Yes, she is. Muito bem. Laughing while ela she is está talking. rindo enquanto ela está falando. So you see a lady quando vocês verem uma senhora que tem tantos problemas, husband doesn't seu provide for the money, marido não she has to be on somebody else's não mercy. fornece o dinheiro que ela tem que ela está lá na casa dela, passando por todos esses problemas, tendo que pedir dinheiro emprestado dos familiares, muitos problemas, mas ela está agindo dessa forma, como pulsatila ela está agindo. No. Or like Ignatia, como not Ignácia, about it, being que very não quiet. reclama de nada, fica quieta. Não. In spite of this, apesar disso, she is smiling. De todos os problemas, ela está rindo. E veja só como que ela se reage. Nós vamos observar aqui um pouco mais as suas reações. I said, how do you face this problem? I asked her this question. So how do you face this problem? Como é que você enfrenta esse problema? Eu fiz essa pergunta. Ela falou, não, estou passando por isso muito bem. Os meus irmãos estão lá para me dar apoio. Eu falei, tudo bem, seus irmãos. भाई के लिए हिम्मत आ गई तो भाई लोग नहीं रहते थे तो नहीं कुछ देते तो बोलते भाई लोग कब से मांगूंगी कब तक मांगूंगी थोड़ा मोड़ा कुछ करो तो जैसे हमेशा अगर कमाएं तो थोड़ा दिए ये नहीं कि एकदम ज्यादा नहीं दिए थोड़ा मोड़ा जब कमाएं तब तक दिए नहीं कमाते ज्यादा मजबूरी रहती तो बोलते मैं परेशान मेरे पास है नहीं जब कमाऊंगा तो What else did you observe? O que mais que vocês conseguem observar? One, she was very smiling. She has em a very laughing, momento ela face. estava What sorrindo. Else? E agora? Dá uma olhada. Perspiration.
Vendo? Ela está suando. As I told you, she Como eu disse, ela transpira profusamente. Lembra? Essa parte física é muito importante. O mental depende dos físicos. Eu sempre digo que num caso, quando não tem muito sentido, quando os mentais estão muito complicados, especialmente pacientes psicósicos, eles usam uma máscara, é muito difícil, a gente não consegue tirar muita coisa, não faz muito sentido. Quando nós perguntamos para ele, como é que vocês estão? Falam, tudo bem, tem alguns problemas. Mas quem não tem? Um paciente psicótico, ele fala assim, me dá os seus problemas. Bom, tem aqueles problemas normais. A minha mulher me deixou. E começa a sorrir. E isso acontece com todo mundo, não é, médico? Isso acontece com você, não é, doutor? É assim que eles falam. Eles vestem uma máscara e eles não mostram suas emoções reais. E aí é muito importante que a observação do paciente, e aí também o aspecto físico vai nos ajudar a prescrever. Nós dependemos muito dos sintomas físicos. Meu marido não trabalha. Eu falei, não trabalha de forma alguma. Ela falou, não, sim, ela trabalha. Mas ele não é muito trabalhador. Quando ele sente vontade, ele trabalha. Quando não, ela está me falando isso nesse horário de manhã, 7h47. Ela está falando que quando eu saí de casa, meu marido ainda estava dormindo. Dá uma olhada. 7h47 pela manhã, de manhã. E ela deve ter saído de casa 30 minutos antes, às 7 horas. E ela me disse, meu marido ainda dorme. Aumenta o volume, por favor, um pouco. तुम्हारा एडमिशन नहीं तुम्हारा भाई ने किया वो दोनों बच्चे को लोग कराई ना अभी ये साल में तो एडमिशन लोग कराएंगे So now she's talking about e agora ela está falando sobre a matrícula dos filhos na escola. Até a matrícula dos meus filhos na escola, meu marido não fez nada. Os meus irmãos ajudaram. Ela falou que ela tem 2 filhos. Você conhece meus filhos, eles já vieram aqui. E até a matrícula deles ele não fez. Vocês não entendem a língua, mas eu quero que vocês percebam o tom da voz. Como que ela está falando? She says, my husband doesn't work. Meu marido não trabalha. But he's very influential. Ele é muito tem muita influência. Ele não trabalha, mas ele é muito influente. But he's very influential. If he wanted, se ele quisesse, ele poderia ter conseguido matrícula muito facilmente nas escolas. Na Índia, para entrar em boas escolas é difícil, não é como aqui. Não é como os países aqui que existe educação garantida para toda criança. Lá, se você quiser colocar a sua criança em uma escola particular, ou você tem que ter muita influência ou muito dinheiro. Então, a criança não tem a chance de estudar. E ela falou, o meu marido não tem dinheiro, ele é muito influente, mas ele não usou sua influência para ajudar os nossos filhos. Ele usa isso para outras pessoas. अच्छे से अच्छा काम करवा लीजिए तो वही बोले तो बोले ठीक है मैं तुम्हारे बच्चे को करवा दूंगा तो कौन दाखिल कर रहा है मेरे मारे आदमी कहाँ जब भाई से बोले तुम्हारे बहन कहाँ है मेरी बच्ची का एडमिशन में बोले What did you pick up from her? O que vocês conseguiram pegar da linguagem corporal, the tone of the voice. Da face, o tom da voz? O que vocês conseguiram observar? Yes, what did they pick up?
Márcio, what did you pick up? What did you pick up? Que você observou, Márcio? Okay, please. Por favor, passa o microfone para ele. She is very indignated. Okay, so you mean to say a lot of suppressed anger. Você quer dizer que ela tem raiva very good. Very suprimida? Indignation, yes. Indignação. Yeah, that's what she says. A lot of indignation. Muita indignação. O que mais? Márcio, what do you want to say? Márcio, o que você quer dizer? Nothing? Okay. Nada? Need a cup of tea, please. Ele precisa de uma xícara de chá para que ele possa acordar. O Márcio precisa de chá. Ela fala muito rápido em voz alta. Ela fala muito. She speaks very fast. Okay, very good. Voice. Yes, she speaks very fast. In loud voice. Yeah, in a very loud voice. What is this called? Fala muito rápido com a voz alta. Como é que a gente chama isso? Talkative, yes, of course. A gente chama isso de quê? What? Loquacity, okay, fine. She is talking very fast without my asking much questions. She's asking. What? Loquacity, 300 remedies. Loquacidade. Nossa, 300 remédios no repertório. We need to add an adjective or a quality to this kind of what is a loquacity. Esse tipo de loquacidade. Parece que ela quer ser It muito seems to assertiva. me that ela she quer wants que to be assertive. O médico she wants pense the como ela doctor pensa. to think like she thinks. Rápido e she fala speaks hasty, com very fast, with much conviction. Daquele jeito. She wants you, the doctor, to think like she thinks. No. I agree with the second part of what you said. Eu concordo com a segunda parte do que você disse, que ela está falando rápido. Ela não está me dando ordem a mim, ela não está me dizendo nada. Ela só está narrando os seus problemas. É o estilo dela, a forma que ela narra. Ela não está falando isso para mim, ela não está me dando ordens. Faça isso, você está me entendendo? Não é assim. Vamos observar um pouco mais. Talvez vocês pudessem apagar essas primeiras 3 luzes para melhorar um pouco a visão. What about other things you can observe? E outras coisas? Very good. Yes. Outros aspectos? Maybe that one also, the last. Talvez a última luz também. Good, very good. Pronto, I think, ficou ótimo agora. Ficou melhor? Face. What else do you see? O seu rosto, a face. O que vocês podem observar na face dela? Yeah, creasing, frowning, yes. Ela está com a testa franzida. No, not much. But mouth always open. A boca o tempo inteiro aberta. Always open, okay. And the complexion, you see, yellow. E she's a brownish complexion in India, but still, ela é um pouco amarelada. You can see the yellowness. Vocês conseguem ver essa amarelidão que ela tem na pele? Not very difficult to appreciate for you, but if you're not seeing the different shades of Indians. Na Índia, né, tem essas diferenças. Os índios, eles têm a pele um pouco mais marronzada, mas ela está mais amarelada. Start. मेरा कहने का मतलब कि घर में अपना खाओ कि अपने बच्चों को पहना उड़ाओ, इससे पता चलता है लोगों को अभी क्या कमा रहा। हम पहनों के क्या करेंगे, बच्ची नंगे रहेंगे। अभी लड़ाई झगड़ा करें 2 जोड़ा बच्चों का कपड़ा दिख जाए। Ela diz. Ela gesticula muito, muitos gestos ela faz, gesticula muito. Isso é bom. E ela, eu disse, o que ela faz com o marido que não trabalha? Ela não fica quieta, ou triste, chora. Ela briga com ele. Eu acabei de brigar com ele. Você podia ver que ela estava agitada.
Essa agitação, ela falou que brigou com o marido, eu brigo com ele todos os dias, eu forço ele para trazer dinheiro para casa, eu cobro dele. Aí eu consigo pegar um pouco de dinheiro dele em alguns dias. Se puderem observar como ela está falando, olha como ela está falando. Eu perguntei para ela, bom, o seu marido não te dá dinheiro. E aí, o que você faz? Qual é a reação dela? E o que você acha que eu devo fazer? Eu estou tentando, eu peço para o meu dinheiro, para o meu irmão, meus pais me ajudam, mas o meu marido está lá em casa, não está fazendo nada. Tem muita influência, mas ele não conseguiu nem a matrícula para os meus filhos. Eu tenho que pegar dinheiro com os meus irmãos. Veja só como ela está reagindo. Novamente ela, em um momento ela está brigando, ela está raivosa, no outro minuto, dá uma olhada no sorriso dela. Isso é algo muito particular nos indianos. Apesar deles terem muitos problemas, a tolerância dos indianos é tão boa que as reações, mesmo quando eles estão passando por problemas, podem ser como essa dessa senhora. É por isso que os brasileiros também são assim, é por isso que tem muita coisa em comum dos brasileiros com indianos, é por isso que eu falo que o Brasil é minha segunda casa. Isso é muito comum na Índia. É claro que é comum na Índia, mas nela está mais exagerado, está mais exacerbado. Apesar de tantos problemas, ela não está usando uma fachada. O seu corpo não está mentindo. A mente, ela pode mentir, mas o corpo não mente. E apesar de todos os problemas, ela pode estar muito feliz. Uma mulher indiana não seria capaz de ir de frente com o marido se ele não está dando apoio para a família, se ela for tímida ou pôr a culpa no destino. Ela não é assim. O que ela faz com dinheiro? Ela está dizendo que mesmo que o meu marido tenha dinheiro, ele me dá só 50 reais. Mesmo se ele tiver muito dinheiro, ele me dá só 50 rupees. Como é que eu vou manter a minha família com esse tantinho de dinheiro? Ele me dá muito pouco dinheiro. Como que eu posso cuidar da minha família, de mim e dos meus filhos, com tão pouco dinheiro? पहले घर में तो बाहर इतना चाह उड़ाओ, घर में अगर घर को खर्चा हो जाता है बाहर उड़ाओ, तो कुछ नहीं बोले। फिर बीच में जब नहीं पैसा रहता है ना तो किसी में निकाल देती है 100 पैसा। दूसरे बोले मेरे किसी में तो निकाल देती है 50 अलग देती है। क्या वो बच्चे हैं, खर्चा है तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। क्या तुम किसी और से तो मांग नहीं सकती?
Eu não posso continuar implorando dinheiro para todo mundo. Meus irmãos são bons, eles estão me dando apoio, mas eu não posso continuar assim. E mesmo quando ele tem dinheiro, ele não me dá. E o que ela faz quando ele tem dinheiro e não dá para ela? What does she do? O que ela faz? She lies. Ela mente. She tells her husband ela diz that, look, ao marido, olha, você tem que pagar 1.000 rúpias do aluguel da casa. Se você não fizer isso, nós vamos ser mandados. Então, ela força ele a pagar o aluguel. Mas quem que paga pelo aluguel da casa? Os meus irmãos. Meus irmãos é que pagam. Mas o marido não sabe disso. O irmão paga o aluguel. Ela sabe que ela vai ser despejada, mas o marido não sabe disso. E ela fala para o marido que todo mês ele tem que dar 1.000 rúpias para pagar o aluguel. E aí ela pega o dinheiro do marido e esconde. Yes, important, isn't it? That's how she is surviving. Essa é a forma que ela está sobrevivendo. That's her defense. Essa é a defesa dela. That's her defense. If I am hit by a stick and I may hide behind a table, se eu for atacado, se alguém jogar um pau, eu vou pegar e vou me afastar. Ou então vou pegar um pedaço de pau e vou bater de volta. O que ela está fazendo, ela está mentindo, ela está se defendendo. Ela está pegando dinheiro do marido, pegando dinheiro do irmão, pagando o aluguel, pego as 1.000 rúpias do marido e está guardando. É essa a defesa dela. Essa é a sua reação. E também o que ela faz? Mesmo quando ela pega o dinheiro do marido, ela está se sentindo mal com isso. Ela se sente mal? Não, eu tenho que mentir para o meu marido. Ela não está se sentindo mal e mentir para o marido. I save it, and then where does she keep the money? Onde que ela guarda o dinheiro? Não é na casa, porque o marido pode achar. Eu guardo esse dinheiro em outro local para que ele não consiga achar. Ela está os irmãos estão pagando o aluguel. 1.000 rúpias. Então, aí ela diz que esses homens são tão independentes e livres, eu gostaria de ser assim também. Os homens são independentes e livres, eu gostaria de ser assim para eu poder sair, trabalhar fora ou ganhar dinheiro. Mas o que eu faço? Eu estou ganhando dinheiro dos meus irmãos, pegando emprestado dos meus irmãos e estou escondendo. I'm very angry. Eu sou muito nervosa. Ela precisa dizer isso? Ela precisa dizer que ela é nervosa? Vocês podem supor já que ela é nervosa.
Aí eu perguntei para ela, você chora? Ela falou, pode ser, muito de vez em quando. Não, ela não chora. नींद लगी सही है? हाँ, नींद में कुछ करते हैं तो करते हैं क्या? नहीं, पहले आते थे क्या? पहले अच्छे खराब तो आते ही रहते हैं। अभी आते हैं सपने? अभी Yes, I'm asking her in dreams. Eu pergunto para ela se ela sonha. Ela fala, eu tenho pesadelos. Ela não sabe falar dos sonhos, ela não se lembra, mas ela tem muitos pesadelos. Ela é calorenta. Eu perguntei para ela. Eu perguntei para ela se ela conseguia usar. Ela usa a burca, mas ela não gosta de usar roupas apertadas. Sempre quando ela tem a chance de remover, de tirar, ela tira. Para. Vamos voltar, retornar ao PowerPoint. Esse é o exame dela. Isso foi em 2002. Ela já estava curada em 1999. Mioma. Nódulos pequenos no útero. E ela... O próximo. Ela teve também uma fibroide intrauterina e aí ela teve um cisto desse tamanho que está aí no ovário direito, normal, o útero esquerdo. Então, vamos refletir a respeito do caso. O remédio é muito simples, muito comum. Vamos agora ter um intervalo de 20 minutos e aí vamos resolver o caso após o intervalo. Muito obrigado.